Olá pessoal, eu vou postar a correção para vocês sobre a lista de exercício de binômio de Newton, desenvolvimento do binômio de Newton e do triângulo de Pascal, tá? Eu vou começar essa lista de uma forma um pouco diferente. Eu vou começar pelo exercício 3, porque eu construindo o triângulo de Pascal, as 8 linhas que pede no exercício 3, aí eu posso utilizar ele para fazer os demais exercícios, né? Já que nós conhecemos algumas propriedades do triângulo de Pascal, então eu vou construir ele sem calcular os números binomiais, tá? Vocês poderiam ter feito assim. A gente pode pegar por linha e coluna, né? Ó, lembra lá que é a linha 0, né? Ó, coluna 0. Aí nós vamos até a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perdoe-me só um pouquinho o enquadramento, mas ficou um pouco fora. Mas aqui aí eu vou explicando para vocês, vocês vão se orientando aí pela explicação. Então aqui na linha 0, coluna 0, a gente sabe que é 1. Então a primeira coluna aqui, a gente sabe que vão ter todos os elementos igual a 1. Então a gente já pode colocar aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E vamos lá até a linha 8. Aí, né, ó, linha 0, coluna 0, vai dar 1. Linha 1, coluna 1, eu vou ter, ó, 1 e 1. Né? A gente sabe que aqui também todos os elementos, ó, né, dá um triângulo retângulo. Então aqui, ó, todos os elementos dessa coluna e todos os elementos aqui vão ser 1, tá? Aí a gente sabe que aqui é 1, 1 e 1. E a gente vai obtendo os de baixo, ó, somando, né, ó. 1 mais 1, 2. Aqui nós sabemos que é 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E aqui vai ser 1. Para construir a linha 4. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E aqui 1. Depois na 5. 1 mais 4, obtenho de baixo. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Perdoem a estética um pouquinho aí, que não vai sair uma estética perfeita, como eu estou fazendo a mão, tá? Então aqui é 5, 10, 10, 5 e 1. Na linha 6, vamos obter, ó, 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. E aqui no final, 1. Depois na linha 7, 1 mais 6. 7, 6, mais 15, 21, 15 mais 20, 35, 20 mais 15, 35, 15 mais 6, 21, 6 mais 1, 7, e o último elemento vai ser 1. Depois na
8, 1 mais 7, 8. 7 mais 21, 28. 21 mais 35, 56. 35 mais 35, 70. 35 mais 21, 56. 21 mais 7, 28. 7 mais 1, 8. E o último aqui vai ser 1. Então está construído o triângulo que foi pedido no exercício 3. Agora que eu fiz o exercício 3, fiz o triângulo de Pascal até a oitava linha, o que nós vamos fazer? Aí nós podemos voltar para o exercício 1 e usar essas informações aqui, né? Ó, já que a gente construiu o triângulo de Pascal, vamos lá para o exercício 1 e vamos fazer o desenvolvimento dos dois itens, do item A e do item B do exercício 1. Então, no item A, nós vamos ter no 1, né, ó, 1, item A, x mais 2 elevado a 5. E vamos fazer esse desenvolvimento. O que nós vamos fazer, ó? A gente pega, vou fazer na linha de baixo. Vamos pegar os coeficientes da linha 5. Vamos usar esse triângulo de Pascal que nós construímos aqui, ó. Na linha 5, quais são os números binomiais? Ó, vai ser 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Aí a gente vamos começar o desenvolvimento colocando os coeficientes. Então eu vou ter como coeficiente aqui, ó, desenvolvimento de x mais 2 elevado a 5 vai ser igual a 1 vezes o primeiro termo. A gente começa do 5, né, ó, e vai decrescendo, x elevado a 5 e 2 elevado a 0. Ó, o primeiro termo elevado a 5 e o segundo termo elevado a 0. A gente nem precisaria colocar esse 0 aqui, porque vai dar 1 depois, mas vamos colocar. Mais, lá na linha 5, o segundo coeficiente vai ser o 5. Então vai ficar 5 vezes x elevado à quarta, 2 elevado a 1, que a gente também não precisaria colocar, mas vamos fazer assim que a gente está fazendo desenvolvimento. Continuando na linha 5, eu tenho mais 10 vezes x elevado à terceira, ó. O primeiro termo vai decrescendo e o segundo termo, o expoente, vai aumentando. 2 elevado ao quadrado mais 10x ao quadrado, né? Que o próximo aqui é 10. 10x ao quadrado, 2 elevado a 3, mais 5x elevado a 1, que a gente também não precisaria colocar, vezes 2 elevado à quarta, mais 1 vezes x elevado a 0, 2 elevado à quinta. Então, ó, o primeiro termo a gente
desenvolveu ele até o zero, e o segundo termo a gente desenvolveu aqui até elevar ele à quinta. Então a gente pode desenvolver o binômio de Newton dessa maneira aqui, utilizando os coeficientes do triângulo de Pascal, já que nós conhecemos as propriedades do triângulo de Pascal, e podemos usar essa regrinha aqui, ó. A gente começa do primeiro termo, né, elevado ao expoente que é 5 e vai decrescendo até o zero. E o segundo termo a gente faz o contrário, a gente começa do zero e vai até o 5. Então dessa forma foi feito o desenvolvimento do item A. Uma vez feito o desenvolvimento do item A, nós vamos resolver agora, ó. Deixa eu só colocar o sinalzinho de igual aqui também. 1 vezes x à quinta, 2 elevado a zero é 1. Então 1 vezes 1 vezes x à quinta vai dar o próprio x à quinta. Mais 5 vezes x à quarta vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes x à quarta. Mais 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. 40x ao cubo. Mais 2 elevado à terceira, 8. 8 vezes 10, 80. 80x ao quadrado. Mais 2 elevado à quarta, 16. 16 vezes 15, 16 vezes 5, melhor, 80. 80x. E por último aqui, x elevado a zero é 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2 elevado à quinta, mais 32, né? 2 elevado à quinta, 32. Então, o desenvolvimento do binômio do item A vai ser x à quinta mais 10x à quarta mais 40x ao cubo mais 80x ao quadrado mais 80x mais 32. Está feito o desenvolvimento do item A. Agora no item B, a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai... No item B eu vou mudar de cor a caneta, tá? Vou fazer com azul. Fiz o A com vermelho, vou fazer o item B com a caneta azul. Então no item B nós vamos ter A menos 3 elevado à quarta. Nós vamos ter que fazer o desenvolvimento desse binômio aqui. Como aqui é negativo, no anterior era positivo, era x mais 2 elevado à quinta. Aqui nós temos a menos 3 elevado à quarta. Quando acontece isso, o sinal vai intercalar. O primeiro vai ser positivo, o segundo negativo e assim por diante. Eu vou explicando para vocês aqui como que é o comportamento do sinal. Então nós vamos pegar o triângulo de Pascal que a gente construiu e ver os coeficientes da linha 4. Vai ser 1, quais vão ser, perdão, a pronúncia, quais vão ser os coeficientes da linha 4? 1, 4, 6, 4 e 1. Esses vão ser os coeficientes do nosso desenvolvimento, tá? Então nós começamos assim, ó, de forma semelhante como nós fizemos no primeiro. Então vai ficar 1 vezes a elevado à quarta vezes 3 elevado a zero, né? O primeiro termo a gente começa com o maior expoente e vai decrescendo. E o segundo termo nós começamos com o menor expoente e vai crescendo. Aqui foi positivo, aqui o sinal vai ser negativo. Vai ficar, qual que é o próximo coeficiente? Nós usamos o 1, depois na linha 4 vai ser o 4. 4 vezes a, agora elevado à terceira, vezes 3 elevado a 1.
positivo, negativo, agora positivo, tá? E assim vai até o final do desenvolvimento. Agora nós vamos ter 6 vezes a ao quadrado vezes 3 ao quadrado menos 4 vezes a elevado a 1 vezes 3 elevado a 3. E agora, para finalizar, mais 1 vezes a elevado a 0 vezes 3 elevado a quarta. Fizemos o desenvolvimento. Agora a gente vai efetuar as operações aqui só para simplificar um pouquinho mais. Então aqui antes tinha um sinal de igual. Deixa eu só colocar os sinais de iguais aqui. 1 vezes a quarta, 1 vezes 3 elevado a 0 dá 1. Vezes a quarta vai dar o próprio a quarta. 3 elevado a 1 dá 3. Vezes 4, 12. Então vai ficar menos 12 a elevado a 3. Mais 3 elevado ao quadrado, 9. 9 vezes 6, 54. Então aqui vai ficar 54a ao quadrado. Menos 3 elevado a 3, 27. 27 vezes 4, 108. A elevado a 1 é o próprio A. Mais 1 vezes A elevado a 0. A elevado a 0 vai ser 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 3 a quarta. Então, mais 3 a quarta. 3 a quarta vai ser o quê? Vai ser 81. Então, o desenvolvimento do item B vai ser esse aqui, tá? A gente tem A quarta menos 12A elevado a 3, mais 54A ao quadrado, menos 108A, mais 81. Agora a gente vai para a resolução do exercício 2. Vou ir alternando as cores das canetas aqui, tá? Para a gente diferenciar um pouquinho. Então, a gente vai para a resolução do item 2 agora. No item 2, a gente vai resolver utilizando as propriedades do triângulo de Pascal. Propriedades essas que nós já estudamos. Então, no item 2, o que vai acontecer? No item 2, no A do item 2, exercício 2, item A, nós vamos ter 5 e 0, mais 5 e 1, mais 5 e 2, mais 5 e 3, mais 5 e 4, mais 5 e 5. Nós temos que calcular o valor dessa expressão. Aqui nós temos uma soma. Se nós observarmos com mais atenção, o que vai ser essa soma? Essa soma aqui nada mais é que a linha 5 do triângulo de Pascal. Então vai ser a soma dos valores da linha 5 do triângulo de Pascal. Então nós vamos aqui na linha 5, ó, quais são os valores? 1, 5, 10, 10, 5 e 1. E vamos somar. Ou seria a mesma coisa que 2 elevado a 5. Quanto que é 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 é 32. Se nós formos somar, ó, 1 mais 5, 6. 6 mais 10, 16. 16 mais 10, 26. 26 mais 5, 21, mais 1, 32. Então, essa soma aqui vai ser igual a 32. Eu vou colocar aqui na frente já, tá? Vou usar aqui mesmo. Então, essa soma vai ser igual a 32.
Depois, no item B, agora eu vou fazer com a caneta azul. No item B, nós temos que calcular a soma 8 e 6 mais 8 e 2. Mais uma vez, nós vamos usar as propriedades do triângulo de Pascal. E se nós observarmos, a gente está tratando da linha 8, né? Então, eu vou ter o segundo, né, ó, elemento da linha, o terceiro elemento da linha 8 no caso. Eu vou ter o terceiro e o sétimo elemento da linha 8. Então, nós vamos ter aqui, observando, ó, 8 e 6, eles vão ser o quê? Eles vão ser termos equidistantes. Ó. Pegando aqui o nosso triângulo de Pascal, que a gente fez no exercício 3, nós vamos observar, ó, se eu pegar aqui o 1 e o 1 aqui, ó, o que nós observamos? Eu vou ter que o segundo, ó, 8 e 2, não vai ser, ó, se eu pegar aqui, vai ser linha 2, linha 8, coluna 2. Então, eu vou ter aqui 8 e 2. Vai dar o meu termo 28. Se eu vier aqui, ó, 8 e 6, onde que vai estar 8 e 6? 8 e 6 vai estar aqui. Então, eles vão estar à mesma distância dos extremos, ó. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como eles estão à mesma distância dos extremos, a gente pode dizer que eles são equidistantes. Eles estão à mesma distância os dois. Então, como eles são equidistantes, os termos equidistantes, a gente observa aqui, ó, que eles são iguais. Então, 8 e 6 mais 8 e 2 vai ser a mesma coisa que 28 mais 28, que vai ser igual a 56. Então, a soma desses valores aqui vai dar 56. Então, a gente fez o exercício 1, o 2, o 3, e agora, só para finalizar, vamos fazer o quarto, que vai ser mais um desenvolvimento. A gente vai desenvolver o binômio x mais 5 elevado a 6. Então, vamos lá desenvolver o binômio x mais 5 elevado a 6. Isso aqui vai ser um pouquinho mais extenso. Então, nós vamos ter, vou fazer com a caneta vermelha agora. X no 4. Vamos fazer o desenvolvimento do binômio x mais 5 elevado a 6. Utilizando novamente o triângulo de Pascal que a gente construiu lá no exercício 3, nós vamos pegar agora os coeficientes da linha 6, que vai ser 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Então, começamos o desenvolvimento da mesma forma. Nós vamos ter 1 vezes x elevado a 6, né? Ó, o maior expoente no primeiro termo e o menor expoente no segundo termo. X e 6 vezes 5 elevado a 0, mais 6 vezes x à quinta vezes 5 elevado a 1, mais 15 vezes x à quarta vezes 5 elevado a 2, mais 20 vezes x ao cubo
mais 5 elevado, perdão, aqui é vezes 5 elevado ao cubo, tá? Perdão esse erro aqui. Vai ser 20x ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, mais 15 vezes x ao quadrado vezes 5 elevado à quarta, mais 6 vezes x elevado a 1 vezes 5 elevado à quinta, mais 1 vezes x elevado a 0 vezes 5 elevado à sexta. Esse aqui já é um pouco mais extenso, né? Vamos agora terminar de calcular o exercício 4, que é o nosso último exercício aqui, tá ok? Concluindo o exercício 4, então nós vamos ter 5 elevado a 0, que é 1, 1 vezes 1 vezes x à sexta. Então aqui vai dar x à sexta, mais 5 elevado a 1, 5, vezes 6, 30. 30x à quinta, mais 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 15, 375x à quarta, mais 5 à terceira. 5 à terceira, 125. Vai ser 20x à terceira vezes 5 à terceira. Eu cometi um errinho aqui, considerem aí. Então aqui nós vamos ter 5 à terceira vezes 20. 5 à terceira é 125. 125 vezes 20 dá 2.500. 2.500x ao cubo, ou x à terceira. Mais 5 à quarta, 625. 625 vezes 15 dá 9.375x ao quadrado. Mais 5 à quinta, nós vamos ter 6 vezes x elevado a 1 vezes 5 à quinta. 5 à quinta vai dar 3.125. 3.125 vezes 6 dá 18.750. Então nós vamos ter 18.750x. Mais 5 elevado à sexta, 1 vezes x elevado a 0 vai dar 1. 5 elevado à sexta vai dar 15.625. Então esse é o desenvolvimento do binômio x mais 5 elevado a 6. Vai ser x à sexta mais 30x à quinta, mais 375x à quarta, mais 2.500x ao cubo, mais 9.375x ao quadrado, mais 18.750x, mais 15.625. Agradeço a atenção de vocês e peço compreensão pelas falhas, né? Uma falhinha e outra, a gente não... como é difícil de editar e assim, toma muito tempo a gravação, eu peço desculpa para vocês, alguma falha, alguma coisa que tenha escrito, e a gente está fazendo aqui mais ou menos da mesma forma que a gente faria em sala de aula, né? Só que, como aqui não permite edição, não tem como ficar assim. Permite, mas se eu for corrigir os erros, a gente vai perder muito tempo com a produção dos vídeos. Mas o objetivo sempre é o melhor possível, que é transmitir o máximo de conhecimento para vocês. Então façam a correção aí, quem não fez a correção da atividade 1, que é sobre o triângulo de Pascal e o desenvolvimento do binômio de Newton, e eu vou postar na sequência a próxima correção, que é a correção do questionário que eu enviei para vocês resolverem direto no questionário sobre poliedros.